Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo de caso aqui no meu canal. Bom, se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no canal e para curtir, eu vou pedir para você primeiro assistir todo o vídeo, dar uma olhada em como eu faço um caso, como eu atendo e como eu faço a minha conduta. A ideia de trazer um estudo de caso aqui toda semana é para que você possa entender como eu visualizo o paciente e como eu trago todo o conhecimento que eu tenho de ajuste de nutrientes para a vida do meu paciente. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar, caso você tenha caído aqui de paraquedas, ou se alguém me indicou meu canal para você, e você veio dar uma espiadinha para ver se você vai ficar ou não. Eu sou a Daniela Mazzucco, eu sou nutricionista e sou especialista em ajuste metabólico através dos nutrientes. E nas minhas redes sociais, eu ensino nutricionistas a serem profissionais diferenciados utilizando a suplementação como ferramenta. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu acredito que o suplemento nutricional é uma ferramenta importantíssima que a gente tem que usar, que a gente só pode, a gente tanto pode como deve utilizar com os pacientes, com as pessoas que nos procuram no atendimento clínico para cuidar de sua saúde através dos nutrientes. O suplemento nutricional, ele é uma ferramenta que a gente pode utilizar em necessidades especiais, e eu vou mostrar esse caso aqui agora para você. Bom, é um vídeo um pouco mais curto, e aí eu quero te lembrar que toda terça-feira, aqui no canal da Dani Mazzucco, tem também uma aula ao vivo, que é uma aula um pouco mais longa, é um vídeo um pouco mais longo. Essa aula fica disponível 24 horas aqui para você. Então, durante 24 horas, você pode reassistir. Se você assistiu ao vivo, você pode reassistir e você tem acesso a uma aula mesmo minha, as aulas que vão para o meu curso do SNA, que é o curso de suplementação nutricional assertiva. Essa aula é para os meus alunos e eu faço questão de deixar você ter a oportunidade de saber, de ver como é uma aula comigo e, quem sabe, numa próxima turma, se interesse em fazer parte aí dessa turmona de profissionais especialistas em ajuste metabólico através dos nutrientes e utilizando essa ferramenta de diferenciação profissional. Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar esse caso para você. Então, presta atenção, porque ele é muito bacana. Ok? Bom, vamos lá. Apresentações feitas, eu vou mostrar esse caso para você, que é muito bacana, tá? Então, aqui, minha apresentação, eu sou a Dani, o que eu faço, e aí a gente tem o estudo, ok? Aqui tem prints do meu atendimento, do meu prontuário, dos cálculos que eu fiz, sem o nome da paciente, obviamente, mas eu quero trazer esse caso para vocês, porque eu quero mostrar para você que está assistindo, algumas especificidades e como a gente escolhe, como a gente pode escolher, como eu escolho, como eu penso o que eu vou fazer com o paciente, o que eu vou começar fazendo, ok? Bom, essa paciente me procurou com 35 anos, ela havia tido uma gestação apenas há pouco mais de um ano, se eu não me engano, não lembro se tinha chegado a um ano. Ela chegou para mim com 49 quilos, ali com 1,58 m, que é a sua estatura. Não é uma pessoa tão baixinha, não é uma pessoa, não é uma mulher muito alta, mas também não é uma mulher baixinha. Bom, aqui é a bioimpedância que eu fiz dela. Eu espero que esteja dando para você visualizar essa bioimpedância, mas eu vou explicar essa bioimpedância para você. Ela chegou com um IMC de 19,62, que já é um alerta de baixo peso. Então, a gente tem como IMC de eutrofia, um IMC de normalidade de peso para altura, de 19,5 até 24,5, né? 24,9, desculpa. Então, aqui, ela está sendo considerada eutrófica só por conta desse 12. Não está 19,5, está 19,62, então ela está sendo considerada uma eutrófica. Mesmo assim, mesmo dentro dos valores de referência de um IMC, dentro da normalidade de peso para altura, a gente precisa ter sim ali um alerta. Por quê? Porque 19,62 já é um IMC crítico.
já é muito baixo, então precisa já ficar de olho. Bom, ela tem um baixo peso, mas vamos ver como está ali a distribuição dessa composição corporal, desse peso. Eu vou colocar aqui a tela inteira para ficar mais fácil para você visualizar. Pronto, aumentei a tela, acho que agora dá para visualizar melhor, né? Bom, então aí você consegue ver que ela tem 19,62 de IMC distribuídos aí em 49 quilos, tá? E aí, aqui o próprio sistema já calcula o peso ideal ali, pensando num IMC beirando ali 21,5, 22, tá? E aí ela tem 27,35% de massa gorda, ou seja, 13 desses 49 quilos, 13,4 é gordura, tá? E o próprio sistema já avisa que tá pior que a média, assim como a massa magra. E a gente pode ver a massa muscular, o peso muscular, né? Então a massa magra dela tá ali tá girando em 33,5 quilos, 68,37%. Ela tá com uma quantidade de água um pouco abaixo do que deveria estar pelo IMC, pela composição corporal, e 19,3 quilos de massa muscular. No geral, eu não trouxe a bioimpedância dela, né, porque ia aparecer o nome, eu preferi trazer o meu prontuário. E o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: ela tá magrinha, né, ela tá com magrinha, mas ela tá com muito pouca massa muscular. E aí, a gente vai para a queixa dessa paciente, tá? Deixa eu ver se eu voltando aqui dá para ver bem. Vamos lá. Dá para ver bem. Então, vamos continuar aqui, tá? Bom, ela me procurou pelo seguinte. Então, a paciente procura atendimento nutricional após a gestação. Ela refere 53 quilos pré-gestacional, apesar de lá no sistema falar, olha, o ideal seria 56 quilos para ela, 53 quilos era um peso ok para a altura dela, não estava ruim, não. E a gestação em 2020, sem nenhuma intercorrência, ela refere ter ganhado 10 quilos durante a gestação, então ela teve ali um parto de 39,4 semanas, praticamente 40 semanas, um parto a termo, ok? Com 63 quilos, né? Ali, ó, 63, 64. Um parto cesárea. E aí, ela fala o seguinte: ela teve muita fome durante a gestação, e depois ela relata isso também. E a amamentação aconteceu só no segundo mês, porque no primeiro mês o bebê não conseguia realizar a pega da mama corretamente e ela teve que fazer ordenha mecânica, tá? Ela teve que fazer ordenha com a máquina. E aí ela fala que tá com muita acne, apesar de evacuar todos os dias, ela tem ali um formato de fezes de nível 3 da escala de Bristol e ingeria ali mais ou menos 1,5 litros de água por dia. Algumas queixas que ela fez, né? Muito sono, ela acorda pelo menos uma vez na madrugada, porque ela tem um bebê. Aí ela refere nesse período, né, desde que ela teve o bebê até o dia da consulta, que essa consulta foi em 2021, tá? Eu trouxe esse caso porque ele é bem interessante. Um episódio de bursite e ela fez uso de ibuprofeno. E ela fala que ela fez pilates, né? Ela fazia pilates ali no pós-parto, mas naquele momento ela estava fazendo nada. E aí ela fala que a libido dela durante a gestação teve uma redução considerável, que era uma coisa que ela achou muito esquisita, porque tudo que ela leu, e tudo que ela conversou, e tudo que ela viu, falava que durante a gestação a libido aumentava. Só com essa observação dela, eu já acendi um alertazinho de alteração hormonal. Então, a gente já vai colocando ali umas tagzinhas no que a gente vai vendo. Então, a primeira coisa, baixo peso. Segunda coisa, uma crise de inflamação, sono ruim, aumento de fome e peso
bastante importante durante a gestação, e se bem que 10 quilos foi ok, não teve problema nenhum. A redução da libido, e aí ela fala que depois do parto melhorou consideravelmente, então tá tudo bem. Uso de Puran T4, 25 microgramas. E aí aqui eu trouxe mais para baixo, para vocês entenderem um pouco, tirei, isso aqui foi durante a nossa conversa, o que ela achava que era mais importante relatar. E aí eu trouxe algumas respostas do questionário pré-consulta que eu envio para todos os pacientes, tá? Primeira coisa aqui, sono ruim desde o nascimento do bebê, né, do filho. E aí ela fala que ela tem sempre muita indisposição e que ela sente cansaço, fadiga física e mental durante todo o dia. E aí uma coisa que ela fala, eu sinto tanto cansaço, eu sinto tanta fadiga que eu percebo que onde eu encosto, eu durmo. Então, quando eu questionei esse sono durante o dia, ela falou exatamente isso, eu tenho tanto cansaço que se eu parar, eu durmo. E aí eu sempre pergunto o histórico de peso, ela fala que sempre foi bem magrinha, mas que controla o hipotiroidismo há mais de 5 anos, que ela percebeu um descontrole importante após o parto. E aí eu quero chamar atenção para isso, porque é o seguinte, eu vou só chamar atenção aqui um pouquinho para você, que é o seguinte, quero que você preste atenção que na gestação é muito comum, no pós-parto é muito comum a mulher ter um episódio de hipertireoidismo e depois isso evolui para um hipo, tá? Ela já tinha hipotireoidismo. O que pode ter acontecido é que teve sim essa alteração nos hormônios da tireoide e fez com que ela tivesse uma perda de peso bastante acentuada por uma modificação ali na função dos hormônios, ok? Então, gravem isso, porque isso é muito importante, tá? Bom, vamos voltar aqui. E aí, eu pergunto se ela atribui algum acontecimento para ter essa oscilação de peso, né? Se ela se sente à vontade. Para falar, ela falou: olha, eu engordei consideravelmente na pandemia, e aí engravidou nesse período, e aí ela fala: eu percebi uma perda de peso muito grande no pós-parto. E na consulta ela falou: isso para mim foi muito estranho, porque a perda de peso era esperada pela amamentação, pelo próprio porte físico dela, só que ela percebeu essa perda de peso acompanhada de outros sintomas, como, por exemplo, como eu vou mostrar aqui para vocês, queda de cabelo extremamente acentuada e um cansaço excessivo, como ela já mesmo relatou. E aí, junto com esse cansaço, veio o sono durante o dia, que ela nunca teve, mesmo quando ela teve os primeiros sintomas de hipotireoidismo. E, além disso, além desse sono, da indisposição física, queda de cabelo, e aí ela falou: minha libido começou a realmente cair. Então, vieram vários sintomas, além só do ganho da perda de peso, tá? E é importante a gente sempre questionar sinais e sintomas durante essa flutuação de peso, essa oscilação de peso, até para que a gente possa fazer essa correlação fisiológica e fisiopatológica, para que quando a gente chegue nos exames bioquímicos, a gente realmente consiga fazer essas corroborações. Então, pensem assim, eu vejo o objetivo do paciente, eu observo as queixas que ele traz, aí eu vou organizando isso, essa história, já pensando na parte fisiológica, e se ela tiver uma doença em curso, né, uma doença crônica como ela tem o hipotireoidismo, ela controla há 5 anos, eu faça já também uma correlação fisiopatológica. Eu tendo isso desenhado já na minha cabeça, ali acompanhado como observações no prontuário e na anamnese, quando eu pego os exames bioquímicos, fica fácil eu corroborar essas informações. Além disso, com os exames bioquímicos em mão, eu consigo também verificar se esses exames estão condizentes com a história do paciente. E por que isso? Nesse caso, que foi o caso que eu trouxe, eu fiz questão de trazer, é o seguinte: nesse caso, eu quis
eu precisei pedir para a paciente repetir os exames, tá? Então, o que a gente teve aqui? Eu sempre olho os exames e eu só coloco o que está muito alto e o que está muito baixo para me chamar a atenção, principalmente se eu preciso pedir para repetir ou se eu preciso encaminhar para um colega, como foi o caso dessa paciente. Eu fiz toda a parte nutricional e encaminhei para um médico especialista em metabolismo, porque eu realmente precisava que alguém controlasse, ajustasse os medicamentos dela, para a gente ajustar todos os hormônios, não só os hormônios da tireoide, ok? Os hormônios tireoidianos, da função tireoidiana. Bom, aqui, de cara, o que a gente observa? Coprológico funcional com presença de alimentos e gorduras. O que isso me mostra? Isso me mostra uma má digestão, tá? Uma má digestão, ok? Então, só daqui a gente já vê isso. Então, vamos colocar aqui uma má digestão. A gente vê uma ceruloplasmina baixa. Quando a gente tem alteração de ceruloplasmina, significa que a relação ferro-cobre está inadequada. Então, isso é importante de saber, tá? Por quê, Dani? Porque isso pode me levar a uma deficiência na produção de energia. Isso pode me levar para uma dificuldade de transporte de oxigênio pelas células do sangue. Isso pode me levar a uma anemia subclínica que eu não estou vendo, não aparece nos exames, tá bom? Uma aldosterona alta, a aldosterona também altera ali, tem uma alteração na função, na hidratação da célula, hidratação do corpo. Cortisol alto, ou seja, já tem ali um estresse fisiológico acontecendo. T4 livre baixo, no limite mínimo, na verdade. O que isso me mostra? Quem faz a função dos hormônios da tireoide é o T3. Então, a gente tem uma cascata, né? TRH, TSH, T4, T3. Então, por mais que a tireoide produza T3 também, por mais que o T4 também faça alguma função na periferia, quando esses hormônios chegam nas células, o T4 precisa ser convertido em T3 através da enzima deiodinase para que o T3 faça a função. Então, se eu tenho pouco T3, significa que eu não estou fazendo tanta função. Olha a confusão que isso está dando. Porque se o cortisol está alto, bom, o cortisol está alto, significa que eu tenho a presença de um estresse físico, fisiológico ou psicológico acontecendo. E aí, vendo que ela está com uma perda de peso importante e ela já está catabolizando bem, tanto gordura quanto massa muscular, eu já fico alerta, porque muito provavelmente eu tive ali um feedback para que o meu metabolismo basal fique também num estado mais lento. Ela já é hipotireoideu, então vamos ficar de olho nisso. DHL baixo e aí aqui um TSH muito alto. O TSH dela, eu vou mostrar para você aqui mais para baixo, ele estava mais de 10. Só que o resultado anterior, numa diferença de 2 meses, deu 0,04. Isso me chamou muita atenção. Falei, opa, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu vou mostrar para você o que estava errado, tá? E uma coisa que chama atenção, né? Antitireoglobulina muito alta. O que isso mostra pra gente? Antitireoglobulina e mais para baixo aqui, ó, o anti-TPO, são os anticorpos antitireoide. Então, na verdade, ela tem esse hipotireoidismo porque ela tem uma tireoidite de Hashimoto. Ela tem anticorpos antitireoide, que é uma doença autoimune. O que justifica também esse cortisol alto. Porque se está muito alto os hormônios antitireoide, significa que ela está, sim, com uma inflamação muito grande. O sistema imunológico dela está extremamente reativo. Ela já tem esse problema e aqui está mostrando que ele está manifestado. Ele não está silenciado, ele não está tranquilo. Ou seja, usar o Puran significa que é uma maneira artificial de ajustar o hormônio T4 no sangue e fazer feedback negativo para que reduza a produção de TSH lá na hipófise. Então, na verdade, é só uma informação para controle da glândula.
todo o resto da cascata não necessariamente está funcionando, ok? Bom, se ficar muito complicado, você pode colocar aqui suas dúvidas nos comentários, que eu vou fazer questão de te ajudar. Mas vai acompanhando o raciocínio. Bom, oxocalcina alta, PTH baixo. A gente, quando tem alteração no PTH, que é no hormônio da paratireoide, a gente tem que pensar o seguinte: a paratireoide é uma glândula que controla a calcificação e a descalcificação do nosso osso. E ela que também nos direciona em relação à quantidade de vitamina D circulante e a função dessa vitamina D em relação ao fósforo e ao cálcio. Então, essa relação cálcio-fósforo, ela é direcionada pelo PTH. E a função da vitamina D também, tá? A homocisteína dela muito alta, eu acabei de falar para vocês que por ela estar, eu vou até dar uma pintadinha aqui, por ela estar com os anticorpos antitireoide muito altos, ela estava com uma inflamação em curso ali bastante importante. E aí, tá aí a homocisteína muito alta. Então, a gente precisa ficar de olho na metilação da homocisteína aqui. Prolactina alta, que também pode direcionar a função de hipófise, testosterona muito baixa, tá? E aí a gente começa aqui, quero mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui, ó, TSH dela 11,85. Numa diferença de 2 meses, né, o resultado aqui anterior, que foi maio de 2021, 0,04. E maio, junho, julho, 11,85. Falei, opa, T4 livre dentro da normalidade, a ferritina dela muito baixa, tá? Nenhuma alteração na quantidade de ferro, mas a ferritina muito baixa, nenhuma grande alteração no hemograma, mas a ceruloplasmina alterada. Então, isso já me mostra que, muito provavelmente, ela não faça reserva de ferro. E isso pode estar trazendo uma alteração ali da ceruloplasmina. Fica de olho. A vitamina D dela, 40, dentro do valor normal, mas um PTH baixo me chama atenção, tá? Agora, uma coisa que muitas vezes é negligenciado é a insulina. A insulina dela tá muito baixa. Muito baixa. Ah, Dani, mas a insulina, quanto menor, melhor. Quem falou? Quem falou isso? Uma insulina de 3,8 para quem está catabolizando direciona a gente realmente para um metabolismo da glicose alterado. Para uma insulina estar tão baixa, o glucagon dela tem que estar muito alto ou alto. E o que me mostra isso? Se eu tenho insulina baixa, consequentemente o glucagon, que é o hormônio antagônico à insulina, atuando, significa que eu tenho maior catabolismo e menor anabolismo, seja de gordura, seja de massa muscular. A insulina, ela anaboliza gordura e músculo. Então, se eu tenho... E o glucagon, ele cataboliza gordura e músculo. Nesse caso, já dá para a gente ficar alerta. Bom, insulina muito baixinha, significa que ela está catabolizando. Pela bioimpedância, eu já estou vendo que ela está catabolizando massa muscular. Pelos sinais e sintomas, estou cansada, estou com muito sono, estou com queda de cabelo, estou perdendo realmente massa muscular, estou catabolizando massa muscular, e além disso, eu estou com o meu metabolismo da glicose alterado, porque eu não estou produzindo energia de maneira adequada. E isso pode estar acontecendo pelo metabolismo dos hormônios tiroidianos, com certeza, mas não só isso, tá? Então, eu tenho ali os anticorpos alterados, eu estou com uma inflamação em curso, tá? Estou com a digestão alterada, significa que eu posso não estar colocando para dentro do meu corpo, lá dentro do sistema, vitaminas e minerais adequados e aminoácidos. Se eu tenho alimento mal digerido nas fezes, significa que se eu não faço a digestão, eu não retiro os nutrientes desses alimentos, eu não mando nutriente para o meu sistema, e aí eu não consigo fazer as funções adequadamente. Tudo bem? Ok. Aí a gente vai descendo aqui. Aqui, ó, queda de cabelo severa no pós-parto, bem como uma redução importante
da massa magra. Eu vou fazer questão aqui de dar uma pintadinha. E aí, ela chega e me fala assim, Dani, eu estou usando 5 miligramas de biotina por dia, ela já estava usando biotina desde maio, eu atendi essa paciente em agosto, então, maio ela fez exame, foi ao médico, o médico suplementou biotina, deu um polivitamínico de farmácia, ela estava usando um Nactali, se eu não me engano, que é um polivitamínico para quem está amamentando, e aí ela, naquele momento, ela estava usando um Lavitan, que é um polivitamínico de farmácia. E 7.000 I de vitamina D uma vez por semana desde maio. Então, natural que em julho a vitamina D dela, circulante, estivesse mais alta. Mas com esse PTH baixo, eu não confio que essa vitamina D esteja funcionante. Pegaram? Eu posso ter no sangue, mas não significa que está funcionando, ok? Não significa. Em algum momento aqui, eu tinha visto o T3 livre baixo, certo? Lembra da conversão. Ela usa T4 sintético, ela usa Puran. E aí? E o T3 está baixo mesmo assim, ou seja, pode não estar convertendo o T4 em T3. E aí, uma outra coisa me chamou a atenção, tá? Biotina. Então, vale lembrar aqui, eu vou até deixar isso aqui em destaque, que é o seguinte, aqui é de 30 a 100 microgramas, tá? Biotina, 5 miligramas, a IDR vai de 30 a 100. E a UL, eu não tô com a UL aqui, mas eu posso depois colocar na descrição do vídeo. De qualquer maneira, ela tá usando infinitamente mais biotina do que deveria. Qual é o problema da biotina, Dani? Ela não é boa para crescer cabelo? Primeira coisa que a gente tem que pensar para crescer cabelo é aminoácido. Primeira coisa. E aí, depois, em paralelo, a gente pensa nas vitaminas e nos minerais envolvidos na produção celular, incluindo as células do cabelo, ok? Então, a biotina, ela é um cofator do crescimento da célula. E, por isso, ela ajuda no crescimento capilar, porque o cabelo é um aglomerado de células. Só que a base para isso são aminoácidos específicos. Então, essa é a primeira coisa que tem que pensar. Como a biotina é um cofator, ela não vai fazer função imediata. Tanto que quando se prescreve Pantogard, que é um polivitamínico, enfim, é uma vitamina, um produto direcionado especificamente para o crescimento capilar, na bula está escrito que o efeito é cumulativo. E você pode levar até 6 meses para ver resultado. Exatamente porque a biotina é um cofator, não é a base para o crescimento do cabelo. E aí a gente tem um outro problema aí com a biotina. Biotina é utilizada no reagente utilizado no laboratório de análises clínicas para dosar o TSH no sangue. Quando o indivíduo está suplementando biotina, principalmente em doses cavalares, como 5 miligramas, essa biotina, ela é somada no reagente. E isso faz com que aumente a potência do reagente e na hora de dosar esse TSH ali, passar pelo aparelho, o aparelho identifique muito mais, porque tem muito mais biotina se ligando ali. E acontece que pode dar falso positivo de doses aumentadas de TSH, levando o profissional que pode diagnosticar uma doença, como os médicos, a fazerem um diagnóstico de hipotiroidismo erroneamente. Ou seja, eu vejo lá um TSH de 11,5, como foi o dela, como apareceu o dela, altíssimo. E o que eu penso? Bom, essa paciente está com hiperprodução de TSH pela hipófise. O que eu vou fazer? Eu vou suplementar T4, sintético, né, a levotiroxina através do Eutirox ou do Puran, e o que acontece? Eu aumento a quantidade de hormônio circulante sem necessidade, porque na realidade a hipófise não está produzindo mais. Na realidade, o que aconteceu é que apareceu mais no exame
por conta da suplementação de biotina. Então, isso é o primeiro alerta que eu vou dar para você. Se o seu paciente usa suplemento com biotina, precisa tirar por pelo menos 2, 3 dias antes dele colher os exames, tá? Porque senão pode dar um falso positivo. Eu, particularmente, peço para o meu paciente ficar 7 dias sem usar. Eu sei que dependendo da situação, 7 dias é bastante, mas eu faço questão de ter essa margem de segurança, ok? E aí, precisa ficar muito atento, porque biotina não vem só em comprimidos ou em cápsulas de suplementos direcionados para cabelo, pele e unha. Eles também podem vir em misturas de produtos com colágeno, por exemplo, ou de proteínas adicionadas, né? Com vitaminas e minerais adicionados, e a biotina vem lá. Então, é muito importante que você questione o seu paciente sobre quais suplementos ele está usando e você seja extremamente responsável de, se não souber de cabeça, obviamente, a composição nutricional daquele produto, você faça uma pesquisa e peça para ele suspender o uso, pelo menos, no mínimo, 3 dias e no máximo 7 dias, antes de colher o sangue para ser analisado. Isso provavelmente trouxe uma alteração importante no resultado do TSH e eu fiz questão de pedir para ela suspender e refazer os exames, tá? Eu lembro que, inclusive, os anticorpos antitireoide continuaram vindo altos, mas o TSH dela, quando eu pedi para refazer o exame, veio já dentro da normalidade. E ela ficou chocada de ver, porque aí a gente pegou os 3 resultados, eu mostrei para ela que provavelmente o primeiro resultado veio com erro de digitação, 0,04 foi um erro de digitação, isso pode acontecer. O segundo veio muito alto, porque a médica já tinha prescrito a biotina para ela, então ela já vinha usando ali há 2 meses. E aí, no terceiro exame, como a gente tirou tudo e ela colheu sem nada, veio já ajustado, tá? Veio com a dose ajustada. Então, é muito importante que a gente faça isso. Então, aqui está a tabela da IDR, eu fiz questão de colocar aqui para a gente não errar. E aí, eu quero mostrar para você a minha conduta. Bom, qual era a queixa da paciente? Vamos voltar lá só para a gente recapitular rapidamente. Ela quer ganhar peso, mas ela quer ganhar peso com qualidade, porque ela perdeu muito peso, perdeu muita massa muscular. Ela quer melhorar a pele, quer ganhar, né? Quer reviver ali os seus cabelos e, lógico, quer melhorar a disposição e o sono, tá? Mas a gente só consegue fazer isso entendendo o que está acontecendo com ela, fisiologicamente, bioquimicamente, e os possíveis erros ali na avaliação bioquímica. E por isso eu falei no começo do vídeo que a gente precisa ouvir o paciente. Qual é o objetivo, quais são as necessidades e a história que o trouxe até aqui. Sinais, sintomas, queixas, percepções, para que a gente faça as correlações. Depois disso, a gente vai avaliar os exames bioquímicos, porque eles são exames complementares, exames para diagnóstico complementar. A partir daí, a gente vai corroborando as informações ou observando possíveis erros, como aconteceu comigo. 2 erros. Um possível erro de digitação, 0,04 de TSH, para uma pessoa que tem hipotireoidismo, a menos que a dose do T4 sintético que ela esteja extremamente alta, a ponto de zerar praticamente a produção do hormônio pela glândula hipófise. Não era o caso. Ou então a interferência da biotina no resultado do exame. Tudo bem? Então, a gente consegue visualizar isso quando a gente escuta o paciente contando, tá? E aqui também a gente pode pensar o seguinte: como no coprológico funcional dela apareceu gordura e alimentos íntegros, significa que ela está com uma má digestão. O polivitamínico de drogaria, de farmácia, que é o simples e por isso ele é barato, não é que ele não funcione, ele tem uma forma química que garante um bom preço, garante o aporte adequado, só que por conta dessa forma química, ele vai ter as especificidades brutas que eu falo, né? Ou seja, peso molecular e quantidade que pode ter conflito, ter interferência de um outro nutriente. Por quê? Por conta do peso, por conta da quantidade, e aí eles vão competir ali no intestino
para serem absorvidos. Mas antes do intestino vem a parte gástrica. Minerais precisam ser ionizados para chegar no intestino, para chegarem no intestino num peso molecular adequado, numa forma química adequada para serem absorvidos. Ou seja, se eu tenho má digestão, significa que eu também posso ter um comprometimento na hora de ionizar esses minerais. Então, muito provavelmente, parte desses minerais advindos de um polivitamínico simples de farmácia, que não é quelado, ou que não está numa forma química adequada, ou numa quantidade significativa, onde não haja competição, também está se perdendo aí junto com os alimentos e com a gordura nas fezes. E se eu tenho gordura nas fezes, as vitaminas lipossolúveis, incluindo a vitamina D e a vitamina A, que é super importante para a imunidade e para a produção de célula, né? Estão também sendo excretadas pelas fezes. Fica de olho nisso. Olha como um exame simples pode mostrar tanta coisa para a gente, tá? Então, provavelmente, essa quantidade, como eu falei, de vitamina D no sangue dela, está dentro do valor de referência, parece que está normal, mas pode não estar funcionante. Além disso, parte dessa suplementação pode estar indo embora ali nas fezes, já que está tendo excreção de gordura, tá? Tá bom, Dani, então o que você fez? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu fiz... não colou aqui, gente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Acabou não aparecendo aqui, mas eu vou abrir para ficar mais fácil para você visualizar. Que eu fiz o quê? Eu fiz uma avaliação, eu fiz um cálculo do gasto energético dela, ok? Então, aqui, ó, vou mostrar para você. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Se eu consigo, aqui. Perfeito. Bom, vou mostrar aqui para você. Eu vou mostrar como eu fiz, vai ficar mais fácil, e depois eu volto aqui na conduta, ok? Então, olha só, eu fui lá no meu sistema, no sistema que eu uso, e fiz o cálculo do gasto energético para ela. Eu calculei pelo protocolo do Harris-Benedict, porque ela tem uma injúria, e eu levo em consideração isso. Neste momento, ela está sedentária, então eu coloquei ali 1,2, né, porque ela tem as funções mínimas do dia, e fiz o cálculo. Bom, ela tem uma taxa metabólica basal de 1.250 calorias e um gasto energético total de 1.500 calorias. E foi isso que eu fiz para ela. Eu fiz um plano alimentar exatamente assim, tá? Por quê? Para perda de peso, o sistema fala, olha, se você usar de 980 calorias até 1.225 calorias, dá para você trabalhar ali numa perda de peso. Já para ganhar peso, você tem que partir de 1.470 e chegar a 1.715 calorias. E foi o que eu fiz com ela. Eu sugeri um plano alimentar que ficasse entre 1.450 e 1.500 calorias para este início, tá? Encaminharia ela para um colega, ajustaria toda a parte nutricional, encaminharia ela para um colega para ele ajustar os hormônios através de medicação, que eu não posso fazer. E aí, o colega me passaria a conduta dele para que eu fizesse os próximos ajustes na sua vida, ok? Muito bem. Então, só para vocês entenderem que toda vez que eu vou fazer uma conduta dietética, eu faço 2 tipos de cálculos dependendo da situação do paciente. Para o emagrecimento, é muito mais tranquilo, porque aí eu não preciso fazer tantos cálculos de gasto energético. Através da bioimpedância, eu já vejo como ele está, já vejo quanto ele está gastando de energia pela própria bio e vejo se está compatível essa quantidade de gordura, de massa muscular, para esse gasto energético basal. E aí eu já tenho mais ou menos um cálculo de cabeça para o total e eu vou ajustando isso na vida do paciente, fica muito mais fácil. Faço as especificidades da situação metabólica dele e sigo em frente. Neste caso, ela tem que ganhar peso com qualidade, além de ter que ter o seu ajuste nutricional muito bem feito, até para que a medicação, né, o T4 sintético, faça função. Tudo bem? Bom, então, vamos para a conduta. O que eu fiz com ela? Vamos lá.
A minha conduta foi o seguinte: eu montei um plano alimentar para ela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 refeições, tá? Por que 8 refeições, Dani? O de jejum, na verdade, ele não vai contar, porque é uma estratégia nutricional, não tem caloria, é tranquilo. E o imediatamente antes do café da manhã é a suplementação, ok? Então aqui ela conta, porque eu quero que. Eu brinco com ela, né? Brincava com ela, eu quero que o seu celular desperte para você não esquecer. Então eu fiz questão de colocar aqui. Na realidade, a gente tem 6 refeições. E por que 6 refeições, Dani? Porque eu preciso fracionar isso, porque a capacidade gástrica dela não está por 100%, não está tão competente. Então, eu realmente preciso que ela coma em pequenas porções. Eu preciso distribuir esse valor calórico ao longo do dia para respeitar a capacidade gástrica dela e para garantir que o máximo de nutrientes seja retirado com essa capacidade digestiva que ela tá, ok? Bom, então eu distribuí aí 1.494 calorias em 6 refeições por dia, com valor calórico muito próximo, né, um do outro, nada de discrepância, um super café da manhã com um lanchinho miserável, um super almoço. Então, Daniela, não gosto dessas oscilações de valor calórico ao longo do dia, por isso eu sempre prefiro deixar muito perto ali o valor calórico das refeições, muito próximo. E também, lembra, tem que ser assim para respeitar a capacidade, a competência digestiva dela, a capacidade gástrica e a competência digestiva. E eu distribuí da seguinte forma: 32,5% de proteína, lembrando que essa proteína ela precisa vir com um grande percentual de aminoácido livre, porque ela está com a digestão comprometida e a proteína é digerida no estômago e os aminoácidos precisam ser libertos ali, né? Liberados através dessa digestão, onde eu quebro essa estrutura proteica em DIT e tripeptídeo. Então, grande parte dessa proteína sugerida para ela foi através de aminoácido livre, tá? Então, whey protein, ou colágeno, ou uma mistura de aminoácido livre mesmo, de produto pronto ou manipulado. 40,6% de carboidrato, eu não estourei o carboidrato, não levei a 55% de carboidrato, mesmo ela tendo apresentado um metabolismo da glicose um pouco alterado e uma insulina baixa. Até porque a oferta de proteína já vai ser insulinotrópica, e aí eu vou conseguir estimular a produção de insulina através da ingestão de proteína, ok? E 26,8% de gordura. Como ela estava excretando gordura, eu preferi garantir gorduras de boa qualidade em pequenas quantidades para que ela pudesse excretar menos. Eu tirei todas as sobrecargas da vida dessa paciente, ok? E eu gosto muito, muito de olhar essa tabela no meu sistema, até porque, para eu suplementar, eu tenho que entender o que vai faltar ali na dieta. Como que a gente vai fazer o raciocínio da suplementação? Bom, eu vou olhar aqui o que eu realmente consegui alcançar e o que eu não consegui alcançar com a alimentação. Muitas coisas eu não consigo. Ah, Dani, olha, mas você chegou aqui fósforo. Você chegou, tá, mas ninguém suplementa fósforo, gente. A gente não suplementa fósforo, não faz o menor sentido. Ferro, eu consegui chegar, mesmo assim ele ficou amarelinho. Por quê? Porque dentro de tudo que eu completei ali, de sinais e sintomas, e de tudo mais que ela tinha, ainda assim o ferro deveria ser um pouquinho mais. Lembra que eu falei que a ferritina dela estava baixa? Né? Ai, não consegui. Então a ferritina dela estava baixa. Então a capacidade de ligação do ferro dela podia não estar tão bom, ceruloplasmina alterada e por aí vai. Tá? Tudo que ficou aqui na média, eu já tenho que me preocupar em suplementar. Por quê, Dani? Porque a digestão dela está inadequada. Então, enquanto eu não tenho certeza que a digestão dela está ok, eu vou suplementar o que der na média. Com o quê? Com IDR. Agora, tudo que ficou menos, tá? Aqui, ó, potássio tá menos, mas a gente também não suplementa potássio, tá? Sódio ficou um pouquinho menos, e aí teve orientação nutricional para isso através da ingestão alimentar, porque a gente também não suplementa. Mas, ó, B1,
B12, B12, super importante, apesar dela não ter apresentado alteração de B12, nem na B12 sanguínea, que eu não conto, nem no hemograma, ela mostrou uma homocisteína alterada. Esse aumento da homocisteína já me mostra uma deficiência, uma depressão de B6, B9, B12, ou depressão ou deficiência. Então, eu preciso já ajustar. Então, tá aqui, ó. A B6 a gente conseguiu ali na média, mas ainda assim ficou amarelinho. A B9 e a B12, a B9 baixa, B12 baixa, B2 baixa. Então é óbvio que essa paciente nunca vai conseguir ter uma melhora significativa da fadiga, né? Que ela falou, eu tenho uma fadiga física, uma fadiga mental muito forte. Eu não vou conseguir melhorar essa situação só com a alimentação, tá aqui. Para eu aumentar a quantidade desses nutrientes, eu tenho que aumentar muito a quantidade de alimento. Só que ela não tem uma boa capacidade gástrica. Então não adianta fazer isso. Eu preciso realmente suplementar. Olha só, eu ajustei a alimentação, deixei um valor calórico adequado, distribuí isso ao longo do dia e garanti combinações saudáveis, nutritivas. Mesmo assim, eu não consegui atingir. Para atingir, eu teria que aumentar muito o valor calórico, aumentando o volume dos alimentos, e aí eu não conseguiria do mesmo jeito. Eu estourar isso aqui na tabela, mas eu não ia conseguir garantir que isso fosse absorvido. Por quê? Porque ela está com uma digestão completamente alterada, ok? E por aí vai, tá? Todos eles. Bom, então eu fiz aqui o plano alimentar, distribuí lindamente, ela adorou, a gente fez juntas e tudo mais. E aí eu vim com suporte nutricional. O que eu quero chamar a atenção nesse suporte nutricional para você? Por exemplo, benfotiamina. A benfotiamina é a forma ativa da vitamina B1. E por que eu fiz questão de colocar assim? B1 é super importante para estímulo elétrico, estímulo nervoso. Então, eu preciso... Ela está com muito sono, muita fadiga. Sono, fadiga neurológica, fadiga mental, mostra o que para mim? O que acontece quando a gente tem sono? Significa que a gente está com menos sinapse acontecendo, menos condução elétrica de neurônio. Então, eu preciso estimular mais esse neurônio. Até porque fadiga física pode ser também esse cansaço por conta do estímulo elétrico. Então, eu preciso mandar estímulo elétrico para os meus músculos, né, para o meu corpo, para a minha periferia, para que eu realmente faça a função. Um exemplo disso é o suplemento Citoneurin, muito utilizado com quem tem neuropatia diabética. A neuropatia diabética é essa redução de condução elétrica de nervos, e por isso que a gente usa Citoneurin, que é uma quantidade medicamentosa de B1. Então, como eu não posso usar quantidade medicamentosa, eu coloco a B1 na forma ativa. Isso significa que eu não preciso do trato gastrointestinal para essa B1 ir para o sistema e fazer função. Então, eu já coloco ali na forma ativa, tá? Coloquei a B2 comum, a B3 também em forma de niacinamida, até porque ela já, todos os trabalhos mostram que é a niacinamida que faz função, e eu preciso da B3 para fazer serotonina, para dar aquela sensação de bem-estar, e aí eu peço sempre no flush, que significa o quê? Quando a gente suplementa niacinamida, ou niacina, a gente começa a ter aquele rubor e aquele calor, né? Principalmente na face. Então, para isso não acontecer, ela não ter desconforto, eu peço no flush. B5, piridoxal 5-fosfato, que é a forma ativa da B6, metilcobalamina, forma ativa da B12, e aqui eu coloquei uma dose significativa, tá? Até porque eu fui para o L, até porque ela estava realmente deficiente e mostrando um cansaço importante. Lembra da homocisteína alta? Então, eu quis dar um boom ali, tá? Metilfolato, que é a forma ativa da B9, e aqui eu quero chamar a atenção, tá? Aqui eu coloquei 100 microgramas de biotina. Ela já vinha fazendo uso de uma dose cavalar de biotina, que eu pedi para ela tirar, e eu coloquei o máximo da IDR. Eu não preciso ir para o L com biotina, porque ela já fez, lembra que era cumulativo? Ela já fez isso, tá? Vitamina C, não estourei vitamina C. E por aí vai. Todos os minerais eu coloquei quelado, todos eles, porque eu já sei
que o trato gastrointestinal dela não está 100% competente. Coloquei alguns minerais que são realmente ignorados na grande maioria das vezes quando a gente faz formulações, e até por esses polivitamínicos de farmácia, que é molibdênio, manganês, e aqui eu coloquei o picolinato de cromo, que pode falar, nossa, Dani, mas ela não tem problema com doce, né? Por que você colocou? Porque eu preciso melhorar a função da glicose, o metabolismo da glicose e a função da insulina, tá? O boro, lembra que o PTH dela deu alterado? E eu falei que isso pode estar mostrando para a gente uma alteração na relação ferro-fósforo e, consequentemente, na calcificação e descalcificação do osso. Eu preciso do boro para fazer essa amarração, tá? O manganês, porque alguns hormônios sexuais dela também se mostraram alterados, e eu preciso, porque o manganês é cofator da produção de hormônio esteroide, hormônio sexual, e aí eu coloquei a Exinutriment, que é um patenteado de silício orgânico, para melhorar a função neurológica dela, quelar metais pesados ali na parte neurológica, e também para amarrar todas as funções celulares de cabelo, pele e unha, produção e função. Eu preciso de silício, ok? Aí coloquei coenzima Q10 para garantir a função, né, todo o metabolismo da glicose e a produção de ATP, fosfatidilcolina também para a parte neurológica e para garantir a absorção dessas vitaminas lipossolúveis, e eu coloquei glicoxil, que é uma carcinina. O que significa isso, Dani? Eu quero melhorar, eu quero equilibrar a glicose no sangue dela, apesar dela não ter apresentado uma hemoglobina glicada alta, ela não apresentou glicação proteica em absurdo. Só que como ela está com todo esse processo inflamatório correndo, isso pode vir a ser apresentado, até porque eu só consigo essa fotografia de 3 em 3 meses. Então, para garantir, coloquei uma pequena quantidade, só para a gente amarrar a formulação, tá? E aí, eu prescrevi para ela, que aí tá lá, né, imediatamente antes do café da manhã, um mix para energia celular. Olha só, eu coloquei TCM porque ela está perdendo gordura nas fezes. Isso significa que eu perco os ácidos graxos os ácidos graxos de cadeia média, e aí eu acabo perdendo benefícios da gordura. Então eu já garanti isso para ela, para que ela também tenha uma boa energia no corpo e na mente, logo pela manhã, uma boa energia no corpo e na mente logo pela manhã, e sem ter picos de glicose. Eu não quero fazer essa conversão exagerada e tá com a insulina baixa, vamos estourar a produção. Também não é interessante, tá? Fenilalanina, que é super envolvida no metabolismo dos hormônios tiroidianos, fosfatidilcolina, mais uma vez aqui para complementar a quantidade que eu coloquei aqui, que era bem pouquinha. Metionina, lembra da homocisteína que estava alterada? A metionina vai amarrar essa função do fígado e vai ajudar ali na produção e função da homocisteína. Creatina, para que ela tenha mais hidratação nas células do músculo, e mais do que isso, para que ela possa ter também bem-estar físico e para que ela ressintetize ATP. Então, toda a produção de energia que a gente está fazendo com ela, através dos nutrientes, ela vai potencializar com a creatina, que é uma das funções. O Incel é um composto de aminoácidos livres, e aí eu coloquei aqui também, que é específico para a produção celular, e o TCM, como eu já falei. Então, o que eu quero chamar atenção para esse caso? O que eu quero chamar atenção para esse caso, deixa eu voltar inteira aqui para vocês. O que eu quero chamar atenção para esse caso é o seguinte: percebam que, primeiro de tudo, ela tem uma alteração fisiológica e uma situação fisiopatológica acontecendo, e a gente precisa entender pegar esse raciocínio para realmente pensar o que a gente precisa. Nesse caso específico, o que ela precisava? De nutriente imediatamente. Por quê?
Ela não estava com o trato gastrointestinal competente, isso é a primeira coisa. A gestação, essa oscilação de hormônio fez com que ela entrasse num processo inflamatório, porque ativou os anticorpos antitireoide, e ela teve uma inflamação ali, estava com uma inflamação crônica. Então, isso tudo fez com que ela entrasse num catabolismo intenso e alterasse o metabolismo da glicose. E aí ela acabou perdendo massa muscular, perdendo muito peso, e o cabelo começou a cair, e a fadiga física, e o sono ruim, e a fadiga mental. Tudo isso estava acontecendo por uma série de questões. Por onde nós, nutricionistas, devemos começar? Pela nutrição. Então, o que eu percebi ali? Ela podia estar se alimentando bem, mas ela estava desnutrida, porque o trato gastrointestinal não estava competente o suficiente para retirar os nutrientes dos alimentos e garantir essa função que ela estava precisando. Em paralelo, ela estava com uma doença em curso, ou seja, o metabolismo ele estava acelerado num nível que os poucos nutrientes que ela conseguia retirar dos alimentos eram ínfimos para aquilo que ela precisava. Então, ela precisava de uma quantidade maior dos nutrientes para o corpo funcionar. Ela já não estava conseguindo tirar o mínimo do alimento. Então, eu preciso garantir os nutrientes para esse corpo funcionar, enquanto eu corrijo toda essa parte de inflamação, até onde eu consigo como nutricionista. Feito isso, eu encaminho para um colega médico, explico a situação metabólica, encaminhei ela para um médico especialista em metabolismo, e ele fez os ajustes medicamentosos necessários. Então, depois disso, eu não vou entrar nisso, senão o vídeo vai ficar gigante, ela fez 2 exames específicos, um de rastreamento metabólico e mais um exame de fezes, para a gente ver realmente todas as alterações enzimáticas e ácidas do trato gastrointestinal, presença de parasitas, alteração de microbiota, e aí a gente foi corrigindo ao longo dos meses, eu e o colega médico. Então, para vocês entenderem, isso é a primeira consulta. Como que a gente faz? Ajusta a alimentação, mas garante a nutrição. E nesse caso, o diferencial todo foi a suplementação. Inclusive, vou fechar com um plus aqui, um bônus. Isso aconteceu em agosto de 2021, a paciente ficou ótima, foi tudo incrivelmente bem, virou o ano super bem, e pouco antes de completar um ano que ela tinha passado em consulta comigo, uns 2 meses antes, ela me ligou, eu estava fora do país, morando fora, e ela me ligou, ela me mandou mensagem, na verdade, porque ela falou, eu estou chorando tanto que eu não consigo falar com você, eu não estou bem, estou assim, 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 eu lembro de ter parado num café, ter ligado o computador e ter ido conversando com ela pelo WhatsApp, ela estava infectada e, por isso, ela estava muito, muito, muito mal. Ela já tinha passado, na verdade, por todo o curso da infecção, mas, assim, o que aconteceu com ela foi muito grave, como ela ficou depois, né? Muito cansada, fadigada, ou seja, a inflamação voltou toda. Então, nós fizemos, naquele momento, ela falou, Dani, você ajustou os nutrientes do meu corpo de modo tão bom, tão importante o ano passado, que na minha cabeça só passa o seguinte, eu preciso suplementar, porque eu não estou bem, eu preciso suplementar. Eu já tomei todos os medicamentos que precisava, mas eu preciso suplementar. E aí eu fiz o ajuste dos nutrientes para ela em 2 semanas. Nem isso, tá? Nem 2 semanas. Eu lembro de ter compartilhado isso no Instagram. Ela me mandou mensagem falando que ela estava outra pessoa. Então, o que eu quero falar para você, neste momento, para vocês que estão assistindo, presta atenção nisso. Se você é nutricionista, o seu trabalho é ajustar os nutrientes na vida do paciente. Se você atende um paciente e você está vendo que ele não está sendo capaz de retirar os nutrientes dos alimentos que ele come, seja por quantidade, por qualidade ou por função anatômica, função fisiológica, ou a demanda metabólica dele está muito mais alta do que ele está sendo capaz de conseguir de nutriente, é sua obrigação ajustar isso através da suplementação. E olha só, menos de um ano depois, nessa situação que ela estava, a primeira pessoa que ela pensou, o primeiro profissional que ela decidiu procurar, fui eu. Por quê?
porque eu sou um profissional diferenciado por usar a suplementação como ferramenta. Eu espero que esse estudo de caso tenha iluminado a sua consciência e tenha mostrado que existe um caminho para que você seja um profissional importante na vida do paciente. Eu encaminhei essa paciente para um médico, eu conduzi o tratamento dela. Olha que diferente. Não foi um médico que me encaminhou, fui eu que encaminhei para um colega médico. Então, se você é nutricionista e quer ter essa vantagem profissional e quer ser um profissional muito bom para os pacientes que você atende, pega essa visão, aproveita e se você tiver dúvida, alguma observação, pode colocar nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de responder e de bater esse papo com você. Eu te espero no próximo vídeo, no próximo estudo de caso. Inclusive, se você quiser sugerir algum caso, poxa, Dani, você não tem nenhum caso disso ou daquilo? Se eu tiver, eu trago para você. E agora sim, se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com todo mundo, traz mais gente para esse lado da força e eu espero que você esteja aqui comigo no próximo estudo de caso. Até a próxima. Tchau, tchau.